Oi, pessoal! Hoje nós vamos falar sobre o ciclo gravídico puerperal, né? Que é aquela fase, né, que compreende ali desde a gestação, né, da gravidez, passando pelo parto e o puerpério, né, que é o pós-parto. E essa fase, ela compreende ali várias mudanças emocionais, fisiológicas, né, anatômicas, de relacionamentos também, para a mulher, né, e para o casal também. É um momento que, desde quando a mulher ela descobre que está gestante, ela começa a passar por um processo de redefinição de identidade, né? É onde ela reconhece que agora ela é mãe e ela tem responsabilidades diferentes do que aquela mulher que ainda não tem filhos, que não está gestante. Ocorre nessa fase, durante todo esse ciclo, ocorre uma mudança ali, né, nas relações interpessoais no geral, né? A relação do casal, ela é adaptada, né, para a chegada do bebê, as relações familiares também, e principalmente as relações de amizade. Quem tem filho sabe que quando a mulher, ela ali no puerpério, a gente eu começo a dizer assim, né, que a gente já passa a identificar quem são realmente os amigos de verdade e quem são aqueles que só estavam ali para o momento de farra, né? E ocorre uma mudança no ciclo de relações da mulher, né, ali com as suas amizades, porque o estilo de vida do casal, ele muda após o nascimento de uma criança. E aí os amigos continuam fazendo as atividades as mesmas atividades de antes, indo, né, barzinho, festas e tal, enquanto o casal ele fica em casa cuidando do seu bebê, né, do seu filho. Nessa fase, nós temos as mudanças, a fase de adaptação, né, adaptação física, psicológica e interpessoais no geral. Então, é o período que envolve transformações nos aspectos físicos, psíquicos e sociais durante a gravidez, né, podendo dificultar o estabelecimento entre o vínculo ali entre mãe e filho, né, o binômio mãe e filho. O que ocorre? Algumas mulheres, nós falamos em aspectos do que? Psicológicos, né, e algumas mulheres, elas demoram a aceitar, né, essas mudanças, né, e elas demoram para se adaptar. Às vezes a gestação não foi planejada e a princípio ela pode não desejar o bebê, tá? Então, se ela não recebeu o suporte adequado, é lógico que o vínculo entre a mãe e o bebê vai estar afetado. Isso vai desencadear ali uma série de dificuldades. É uma mulher que não vai aderir as consultas regulares do pré-natal, a mulher que ela não vai se preocupar em seguir todas as orientações realizadas pelos profissionais de saúde. É uma mulher que ela pode até optar pelo aborto. E o aborto no Brasil ele não é legalizado, né? Salvo para casos de malformações fetais e também de violência sexual, né, que resulta ali em gestação, né, em gravidez. O ciclo gravídico puerperal, nós temos 3 fases, né? A fase de gestação ou a fase evolutiva, né, que ocorre ali desde a fecundação do óvulo, desenvolvimento do embrião, né, a evolução do embrião e a evolução do feto, e ela só termina ali momentos antes, né, do parto. O parto é a fase resolutiva, né, que é o parto de fato, o nascimento do bebê. E o período involutivo. No período involutivo é quando o organismo, né, logo ali no pós-parto imediato, o organismo da mulher começa a voltar ali ao seu estado pré-gravídico, né, involução uterina, dos genitais femininos. E aí a gente tem algumas terminologias, né, para os partos.
A gente tem o parto normal, né, que transcorre espontaneamente pela via vaginal. O parto operatório, que exige uma intervenção cirúrgica e ela pode ser vaginal ali quando é realizada a episiotomia, ou abdominal, que é quando a gente chama de cesariana, né, parto cesariano. É o parto ectópico, que evolui em condições de normalidade. É um parto normal, onde vão se verificar alterações, né, de forma espontânea, e não há uma necessidade de uma intervenção médica, tá? Nesse tipo de parto, o feto, ele encontra-se ali em posição fetal, né? Posição cefálica, flexionado, e tudo, tudo leva a um parto natural, sem ocorrências, né? O bebê nasce tranquilamente ali pelo parto normal, um parto ectópico, um parto sem complicações, aonde os profissionais da saúde estão ali só para avaliar, né, a gestante. Um parto distóxico, ele já é diferente, né? O parto distóxico, ele evolui ali com normalidades de apenas uma ou mais fatores do parto, né? O parto distóxico, ele ocorre quando ocorre alguma complicação e sim exige a participação do médico, tá? É o parto normal, tá, gente? O parto normal distóxico é aquele que ocorre em complicações, existe a participação de um médico, existe a participação do médico. As causas desse parto são chamadas de distórcias, né? Elas podem ser classificadas em dois grupos, estão relacionadas tanto à mãe quanto ao bebê. As distórcias maternas são resultantes das condições da mãe. E aí nós temos as distócias que nós chamamos de mecânicas, né? Que são aquelas que afetam a estrutura óssea da pelvis. Há casos em que após a dilatação se diagnostica ali uma falta de espaço na região pélvica que permita a passagem do bebê. Então é um parto que você diz que é um parto com distórcia, né? Porque mesmo com a dilatação do colo do útero, né, e do canal vaginal ali, mas não há espaço suficiente na região pélvica para a passagem do bebê, para a saída do bebê. E aí a gente tem outros tipos de distócia materna que a gente conhece como distócias dinâmicas, né, que são as que afetam a possibilidade do útero de se contrair. Elas podem prejudicar ali a contração uterina e essa contração, né, pode estar relacionada ali com a frequência e a intensidade das contrações uterinas, né? Às vezes, esse tipo de distócia mecânica, ele provoca contrações muito fortes e outras vezes são contrações fracas e pouco frequentes, tá? E nós temos as distócias fetais, que são determinadas a partir da situação do bebê. Elas ocorrem em casos que o bebê ele está na posição transversal ou oblíqua, né? Ou em posição podálica, tá? E aí a gente tem o parto induzido, né? Que é provocado ali antes das manifestações espontâneas, por algum motivo. O obstetra e a mãe, claro, né, optaram por induzir o parto, já está ali entre 38 e 40 semanas, e induziram o parto. A indução do parto ela é realizada com medicamentos, tá, que provocam a contração uterina, e aí provocam o parto. O parto dirigido evolui com medidas terapêuticas corretoras, né, da sua evolução. Também é considerado um parto conduzido. É quando no parto natural as mulheres elas são orientadas, né, sobre a fisiologia da reprodução, elas são treinadas ali em boa forma física, elas fazem treinos referentes à respiração, e o relaxamento durante ali, o trabalho de parto. Geralmente são aquelas mulheres assistidas por doulas,
né? Para quem conhece um pouco, sabe que as doulas são enfermeiras, né? Que elas possuem cursos específicos, o curso de doula, justamente para auxiliar no parto natural dirigido. Então, o parto, né? O parto também é chamado de nascimento, né? É quando ocorre ali a saída do feto do útero materno. O trabalho de parto é um conjunto de fatores fisiológicos, mecânicos e através dos quais, né, possibilita ali a expulsão do feto e dos anexos do corpo feminino. O que são esses anexos? Placenta, cordão umbilical, tá? No Brasil, 43% dos partos são partos cesáreos, o que contraria aí a recomendação da Organização Mundial da Saúde, né? Visto que a Organização Mundial da Saúde, ela fala que as cesarianas deveriam ocorrer em apenas 15% dos casos, né? Quando o procedimento natural representa riscos para a mãe ou para o bebê, ou seja, de acordo com a OMS, os partos cesarianos eles só deveriam acontecer caso o parto natural represente um risco, né, tanto para a mãe quanto para o bebê. Infelizmente não é nossa realidade no Brasil, tá? Como nós estamos vendo aí os dados, né? 43% dos partos no Brasil são cesarianos, tá? E boa parte deles resultam em violência obstétrica. E aí a gente tem os tipos de parto, né? Que a gente tem o parto natural, parto que é chamado de natural, vaginal, é o normal, né? Que é o parto que é através da vagina, né? A saída do bebê através da vagina, sem episiotomia ali. O parto de cócoras, e eu sempre dou o exemplo em saúde coletiva e saúde da mulher, né, que é o da Índia que eu atendi, que culturalmente as índias dessa aldeia, elas pariam de cócoras. E nós tivemos que adaptar ali, né, todo o centro obstétrico para que ela pudesse parir de cócoras, né? O parto de cócoras, ele é realizado da mesma maneira que o parto natural, né, mudando apenas a posição dessa gestante, que ao invés dela ficar ali em posição ginecológica, ela fica agachada, de cócoras, tá? O parto na água, ele é semelhante ao parto de cócoras, né? Só que nesse caso, a mãe, ela fica numa banheira ou numa piscina, né? E ela ocorre ali, né, a cobertura dos genitais por completo. Ela fica sentada, pode ser acompanhada pelo pai, pela doula, tá? E é um parto de cócoras, só que na água, tá? O parto fórceps é o parto que ele utiliza um instrumento cirúrgico para a retirada do bebê. O nome desse instrumento é fórceps, tá? Nós vamos ver as imagens mais na frente. O parto cesariano ou cesáreo, né? É aquele parto que o médico realiza, né? Uma incisão cirúrgica ali na cavidade, na porção abdominal, né? Inferior ali, logo acima do pubis, né? Da região pubiana. Sinais do trabalho de parto. Então, ruptura das membranas, né, da bolsa amniótica, e aí a gente vai ter o que? Perca do líquido amniótico, que é um líquido transparente. Não dá para confundir com xixi, professora? Não, tá? Porque ele é numa maior quantidade do que a urina, tá? E também a perca do tampão mucoso e as contrações, né? Logo ali que a mulher rompe, né, a membrana, perde o tampão mucoso, tem o que? As contrações uterinas, já sinalizando para a mulher que é hora do parto. O tampão mucoso, aqui nós temos alguns exemplos de tampão mucoso, tá? Todos eles são tampão, tá?
E aí a gente vai falar um pouco sobre os partos, né? O parto normal, segundo o Ministério da Saúde, é o mais aconselhável e é o mais seguro, devendo ser disponibilizado todos os recursos para que ele aconteça. Durante o pré-natal e o trabalho de parto, o profissional que atende a gestante, né, vai avaliar as condições dessa gestante para o parto normal, tá? As condições tanto da mãe quanto do bebê. E ali ele vai identificar os possíveis obstáculos, né, impedimentos que vão inviabilizar o parto por via vaginal, o parto normal, como nós conhecemos. Por exemplo, o bebê está transverso até ali a 38ª semana. O obstetra já diz que a mulher não vai ter condições de fazer um parto, né, normal. O parto normal, ele ocorre por via vaginal. É a forma de nascimento natural e fisiológica, né? O nosso próprio organismo, ele trabalha ali para expulsar, essa é realmente a palavra, tá, gente? Expulsar, né, o feto para o meio exterior, né? A recuperação, gente, ela é rápida, ela é imediata, isso é a recuperação da mãe, tá? Tem um menor risco de complicações no pós-parto. Se ocorrerem complicações, são de menor gravidade, tá certo? O objetivo é tornar o nascimento do ser humano, né, o menos traumático possível e a recuperação da mãe mais rápida. E aí a gente tem algumas fases do trabalho de parto. A primeira fase corresponde à fase de dilatação. Ela é a primeira fase do trabalho de parto e ela é caracterizada pela presença de contrações, né? Ocorre ali a dilatação do colo do útero, né, e do canal da vagina até que ele atinja 10 centímetros de dilatação, tá? É uma fase dividida, né, em fase latente, dilatação latente, que é quando o colo do útero ele dilatou menos de 5 centímetros, e uma fase dilatação ativa, que é quando o colo do útero ele já está em dilatação ali superior a 5 centímetros, tá? A duração dessa fase, que é a primeira fase do trabalho de parto, ela pode variar. No entanto, ela vai durar em média ali de 10 a 12 horas. Durante esse período, é muito comum que as mulheres sintam dores, né, devido às contrações, que são irregulares a princípio, e à medida ali que o colo do útero, né, e o canal da vagina, né, ele vai dilatando, essas contrações vão ficando mais regulares, tá? Esta é a fase mais longa do trabalho de parto, que é a abertura ali do colo do útero. Acontece aos poucos, podendo durar algumas horas. E para avaliação, faz-se o exame de toque, tá? Geralmente o obstetra, o enfermeiro obstetra, eles realizam o exame de toque, que é quando eles introduzem 2 dedos, né, na vagina da mulher, para ver ali quantos centímetros já foi dilatado. Esse é o colo do útero. O bebê está encaixadinho. Aqui nós temos um colo fechado, tá? E aqui ele já está, ó, dilatando, tá? Já tem mais ou menos 3 centímetros de colo aberto. Ó, fechado, dilatando, ó. E esse aqui ele já tá bem aberto, 10 centímetros. Olha aqui como é feito o exame do toque. Mulher em posição ginecológica, né? E faz-se o toque para estimar quantos centímetros de dilatação, né, a mulher, com quantos centímetros de dilatação a mulher já está.
A velocidade da dilatação é em média 1 centímetro por hora no primeiro parto, né? Sendo mais acelerada nos próximos partos. A dilatação total, como eu já falei para vocês, é de 10 centímetros. E essa fase termina quando o colo do útero está totalmente dilatado. Nessa fase, é muito importante que logo ali no pré-natal, né? A gente já orienta a mulher quando ela começar a sentir as contrações, perca do tampão mucoso, né? E rompimento da bolsa, que ela já procure ali, né, uma maternidade. E para diminuir as dores nessa fase, a gente sempre aconselha a mulher a inspirar de forma lenta e profunda, né, durante cada contração, como se ela estivesse, por exemplo, cheirando um perfume, tá? E para ela expirar, como se ela estivesse apagando uma vela. É justamente essa orientação que eu sempre dou na sala de parto ali, né? Na verdade, é bem antes da sala de parto, quando a mulher ela chega lá no ambulatório, né? Para fazer o exame de toque, tá? Olha aqui a dilatação do colo do útero. Aqui nós temos 3 centímetros dilatados, já dá para ver um pouco da cabeça. O colo com 7 centímetros de dilatação e um colo com 10 centímetros de dilatação, tá ok? Contraindicações, né, do parto normal. Bebê grande em relação à pelve da mãe, né? Bebê com macrosomia fetal, que é aquele bebê gigante com mais de 4 quilos, né? O posicionamento do bebê, como eu já falei para vocês, bebê em posição transversa, oblíqua, podálico, né? Não tem, até que o podálico ainda eles tentam retirar, mas é muito raro. Geralmente transverso, oblíquo, eles optam pela cesariana, tá? Mães portadoras de HIV, o parto normal não está indicado pelo risco de contaminação do bebê na hora do parto, tá? E gestantes hipertensas. E aí a gente entra na segunda fase, né, do trabalho de parto, que é justamente a fase da expulsão. Lembra que eu falei para vocês que a gente fala mesmo expulsão do bebê? Pois é, ele segue, né, a fase de dilatação, que é quando ocorre ali a expulsão. O colo ele já atingiu os 10 centímetros de dilatação, né? E vai iniciar o período expulsivo. Esse período, no parto normal, ele pode variar aí a duração dele entre 2 a 3 horas. Né? Nesse momento, a mulher ela deve começar, a gente sempre orienta, né? Para ela fazer força, né? Para facilitar a descida ali do feto, né? Além disso, a posição para a realização do parto, ela deve ser escolhida pela gestante, aquilo que nós falamos, né? De cócoras, né? Ou em posição ginecológica, tá? Ou na água, né? Parto de cócoras na água, ela pode escolher, tá? A posição para o parto que seja mais confortável para ela, tá bom? Durante essa fase, a gente sempre orienta as mulheres, né? Dando apoio e recomendando que ela realize o movimento de empurrar mesmo, né? Para que facilite a apresentação do feto, né? A saída desse feto. Nessa fase, o bebê desce mais rapidamente, a mãe sente uma sensação de peso ou de pressão no ânus, né? Porque o bebê ele está passando ali pelo colo e pressionando, né? O reto. A cabeça já está bem baixa na vagina e o nascimento está muito próximo. Então, a mãe sentirá naturalmente vontade de fazer muita força, empurrando o bebê para fora, tá? Geralmente, essa fase ela é mais rápida, como eu falei para vocês, né? A fase de dilatação dura em torno de 10, 12 horas, né? E a fase de expulsão em torno de 2 ou 3 horas. Pode ocorrer a necessidade
da realização da episiotomia, né? Que é um corte lateralizado ali na vagina, tá? Mas não é recomendado, mas pode ocorrer que o obstetra ele opte por realizar a episiotomia para facilitar a saída do feto, tá bom? No período da expulsão, ele inicia-se logo ao final da dilatação, como nós já comentamos, e o período da expulsão ele termina com a saída do feto, tá? Olha, a episiotomia é um corte, tá? E, claro, muitos movimentos, eles acreditam que a episiotomia é um tipo de violência obstétrica, né? Porque o médico, ele quer terminar logo ali o parto e ele não quer esperar o tempo do corpo da mulher de expulsar esse bebê. Então, ele faz uma episiotomia para tornar o processo mais rápido, tá bom? Olha, como é realizada a episiotomia. Aqui é a episiotomia no períneo. Depois que a cabeça do bebê rotacionar e sair, tudo fica mais fácil, né? Dá para retirar ali rapidamente o bebê. É que a cabeça é a parte mais volumosa, né? E não é tão mole como o corpo, né? Razão pela qual o restante do processo, o restante do parto se processa de uma forma mais rápida e bem mais tranquila. O bebê vai nascer coberto pelo vérnix caseoso. O vérnix caseoso, para quem não teve ainda, né, saúde da criança, ele é tipo uma pasta, tá? E facilita ali a passagem do feto pelo canal vaginal durante o parto, tá? O bebê, ao nascer, ele pode vomitar um pouco do líquido amniótico e se estiver tudo bem, ele vai chorar, tá? Por isso que é recomendado que a gente faça logo ali no pós-parto imediato, né, a aspiração das vias aéreas do bebê, tá? Para que a gente retire qualquer líquido, né, quantidade de líquido amniótico que esteja presente, como as nossas avós dizem, né, os restos de parto, tá? E aí o bebê vai chorar. Olha, esse aqui é o vérnix caseoso, tá? O bebê nasce todo recoberto por ele. A posição do feto no útero antes de iniciar o trabalho do parto. Olha, ele está em posição, né, cefálica, está bem fletidinho, em posição fetal. E aí vamos iniciar o trabalho de parto, né? O feto, ele desprende a cabeça durante o trabalho de parto para passar ali pelo colo do útero, pelo canal da vagina. E aí, após a passagem, né, da cabeça, vai ocorrer ali o desprendimento, né, do ombro anterior. Depois o ombro posterior. E aí a gente já tem cabeça e troncos, né? E a gente tem... só voltar aqui para rapidinho. Então, aqui o médico faz movimentos, né? Movimentos obstétricos ali e retira todo o bebê. E aí vem o movimento, vem a fase de deictação, né? Que é a saída da placenta. Nessa fase, ocorre logo depois do nascimento do bebê, sendo caracterizada pela saída da placenta, que pode ser espontânea essa saída ou pode ser retirada ali pelo médico, né? Quando ele faz uma traçãozinha para retirar. Nessa fase, é normalmente feita a administração, em alguns casos, não em todos os casos, tá? De ocitocina, porque essa ocitocina, a gente sabe, né? É um hormônio que vai favorecer ali o trabalho de parto, né? E o nascimento do bebê.
corresponde à retirada e à saída da placenta, né? A placenta, que é um órgão responsável pela troca entre mãe e bebê, né? Troca de nutrientes, de gases, né? Por onde o bebê vai receber toda a alimentação que ele precisa, todos os nutrientes que ele precisa para se desenvolver, para crescer e se desenvolver, vai receber suporte sanguíneo e ali vai receber também gás oxigênio, né? E vai eliminar gás carbônico, né? Ela possui duas fases, né? Onde liga-se ali o cordão ao bebê. A fase fetal, ela se liga o cordão, né, ao bebê, aqui, ó. Essa aqui é a face fetal da placenta, né? Que a gente tem o cordão umbilical ligando essa face fetal até o bebê. A face materna está aderida ao endométrio, tá? Que é a camada mucosa do útero, que é essa que está por baixo aqui, tá? Olha aqui, placenta, placenta. Aqui ela aderida aqui, ó, a face materna aderida ao endométrio, né? E a face fetal aqui, ó, aqui ela. Face fetal aderida aqui, ligando o cordão umbilical ao bebê. E aqui a gente tem, né, a bolsa com líquido amniótico dentro. Olha que bonitinho. E aí a gente tem o período de Greenberg, que são as primeiras 2 horas ali após o parto, né, que a gente chama de loqueação, que é quando ocorre a eliminação do material descamado do endométrio, né? Sai ali muito sangue, muco, restos da placenta, tá? As mulheres gestantes, a gente sempre, na última consulta ali, né, do pré-natal, a gente pede para que ela compre absorventes cirúrgicos, né, para levar para a maternidade. Porque nas primeiras 2 horas, ela vai eliminar todo esse material, né, sangue, muco, restos de placenta. E é o momento que vai começar a ocorrer ali a involução uterina e a recuperação da genitália materna, né? Como eu já falei para vocês. No parto natural, essa involução uterina e recuperação da genitália é bem mais rápida. É um período perigoso, né, que requer a avaliação da mulher constantemente, monitoramento, porque se o útero não involuir, pode representar ali riscos de hemorragia. Eu num plantão no interior, não tínhamos obstetra lá, fizemos, né, o parto, eu e o médico clínico de lá, e 2 horas depois a mulher ainda não tinha involuído, né, o útero, e ela estava sangrando muito mesmo. O médico fez todo o protocolo, mas não foi possível corrigir. E aí mandamos para Viana, né? E a mulher infelizmente veio a óbito, né? Fizemos todo o protocolo, todo o possível, mas por causa da hemorragia ela não resistiu, né? E aí a gente tem o sangramento no pós-parto, né? Que a gente chama de lóquios. Até o 3º dia é mais ou menos assim, bem vermelho, tá? Parecendo sangue mesmo da menstruação. Depois ele vai ficando acastanhado. Depois amarelado aqui, com 21 dias ali no pós-parto, já é possível, né, perceber aqui amarelado. E a partir do 21º dia de pós-parto fica albo, fica branquinho, tá? O sangramento. Durante, né, o período de Greenberg, a gente faz uma assistência, né, proporcionando ali sempre higiene, conforto e repouso para essa gestante, sempre lembrando de monitorar
a gestante, respeitando o período de sono dela. Ela está exausta depois ali de mais de 15 horas de trabalho de parto. Oferecer uma dieta leve e líquidos, né, após o parto, visto que ela perdeu líquidos, perdeu sangue. E estimular e iniciar o aleitamento materno. Gente, isso é muito importante, que o bebê mame ali logo ao nascer, porque o ato do bebê sugar vai facilitar a involução uterina. À medida que o bebê suga, o útero ele se contrai, tá? Quem já teve filhos sabe do que eu tô falando, até dói bastante. A primeira amamentação né, que eu e João tivemos, João é meu filho, gente, ele tem 4 anos. A primeira amamentação foi bem dolorosa pra mim, tá? Meu útero contraía muito e doía e eu quis desistir, assim, por vários momentos, né? Mas foi muito importante para a involução uterina. E aí a gente tem, né, algumas nuances do parto normal. Temos o parto normal fórceps. O fórceps eu já falei pra vocês que é um instrumento cirúrgico, né? Esse bonitinho aqui, ó, tá? Ele parece uma colher. Caso ocorra alguma dificuldade ali durante a segunda fase, né, do trabalho de parto, que é a fase de expulsão do feto, pode ser necessário recorrer ao uso do fórceps, né? Para facilitar ali a expulsão desse bebê, né? A retirada desse bebê. É importante que a dilatação, para o uso do fórceps, que a dilatação ela já esteja o que? Completa, tá? Então, a gente utiliza um instrumento cirúrgico semelhante a uma colher, que é o fórceps. Esse instrumento ele é colocado no canal vaginal da mulher, ajustando-se nos lados da cabeça do bebê para ajudar o obstetra a retirar esse bebê do canal do parto. Isso ocorre, né, em casos de emergências e sofrimento fetal, trabalho de parto muito longo, o bebê já está há muito tempo ali no canal vaginal, então provavelmente já está faltando oxigênio, então esse bebê não pode ficar sofrendo. Vamos utilizar ali do instrumento cirúrgico do fórceps e vamos auxiliar a retirada desse bebê, tá? O mais rápido possível para evitar que ele venha a óbito, tá bom? Olha aqui o fórceps. Observação. Ele é um recurso utilizado apenas, tá, em casos de emergências ou sofrimento fetal. O que acontece? A utilização do fórceps durante o trabalho de parto é um fator de risco, no caso para a mãe, né? Ao desenvolvimento de incontinências uterinas, incontinência urinária, me desculpem, incontinência urinária, tá? Pode ocorrer também resultar em traumatismo da vagina ou do períneo e para o bebê, a utilização do fórceps pode resultar no aparecimento ali de hematomas na cabeça, tá? Lógico que esses hematomas eles vão desaparecer ali durante algumas semanas, tá bom? Raramente a utilização do fórceps causa sequela no bebê, tá bom? Olha aqui, o fórceps auxiliando, né, a retirada do bebê. É justamente essa posição aqui. E aqui a gente tem, né, a extração a vácuo, né? É um parto normal também. E a gente utiliza a vácuo extração para auxiliar a retirada desse bebê também, né? Ela consiste em uma pequena ventosa feita de um material semelhante à borracha, conectada a uma fonte ali de vácuo, né? Ela é inserida na vagina e usa sucção para segurar a cabeça do bebê, tá bom? Aqui, ó. Bem interessante, né? Esse a vácuo eu nunca vi, tá? Eu nunca participei de um. Aí tem o parto na água, né? Mulher em posição de cócoras. Aqui ela tá relaxando, tá? Relaxando num momento assim, pós-contração, né?
E aqui ela, em posição de cócoras, o bebê acabou de sair e está sendo entregue à mãe. Parto de cócoras. Parto humanizado. Eu costumo dizer que o parto humanizado, ele decorre de uma assistência humanizada, independente da via que esse bebê vai nascer, tá? Pode ser um parto cesáreo, pode ser um parto normal, natural, né? Com a utilização de um instrumento, né? De um instrumento cirúrgico, mas é um parto aonde todos os profissionais envolvidos prestam uma assistência humanizada, sempre orientando a mãe, falando o que está acontecendo durante o parto, né? Permitindo a entrada do seu acompanhante, né? Permitindo o acompanhamento dessa gestante pelo seu acompanhante, orientando essa gestante, olha, o seu parto, infelizmente, nós vamos precisar utilizar um instrumento cirúrgico para auxiliar na retirada do bebê, mostrar o fórceps, mostrar o extrato a vácuo, né? Sempre planejando o parto ali junto com a mulher, né? Explicando para ela os motivos pelos quais nós vamos realizar tal procedimento. Esse sim é um parto humanizado, tá bom? O parto cesáreo, a denominação de cesárea ou cesariana, né, é dada porque ocorre uma incisão cirúrgica, né, uma abertura no útero para a retirada do feto. Esse tipo de parto cirúrgico deve haver motivos clínicos que levem o profissional a optar, né, juntamente com a mãe, para esse tipo de parto, visto que nós vimos lá atrás que a recomendação é para o parto normal, parto natural, né? Então, vamos ver algumas situações clínicas que não é possível a realização do parto natural. Desproporção do tamanho do bebê em relação à pelve, né? E aí, mais uma vez, bebês GIG, né? Grande para a idade gestacional ou com macrosomia fetal. A posição do bebê investida e difícil. Então, opta-se pelo parto cesariano. Se o trabalho de parto não estiver progredindo normalmente, a mulher já está ali várias horas em trabalho de parto, infelizmente o colo ainda não dilatou 10 centímetros e ela já está cansada, o bebê já pode estar em sofrimento fetal, então conversa-se com a mãe, conversa-se com o pai e mudam ali o tipo, né, de parto. A mãe recebe anestesia peridural. A anestesia peridural ela é realizada, né, no espaço peridural, na coluna vertebral, sem atingir ali o líquido, né? É colocada uma tela na região do seu tórax. A mãe ela não acompanha o parto, né? Ela não vê a incisão cirúrgica sendo realizada. O médico corta 7 camadas de tecido até chegar ao útero por uma incisão de mais ou menos 10 centímetros, feita logo acima dos pelos púbicos, né, da região púbica. Ao alcançar o bebê, o médico irá tirar esse bebê suavemente. Olha aqui, ó, é a anestesia peridural, tá? O anestesista está realizando a anestesia peridural. Nesse momento, vai sempre um técnico de enfermagem, enfermeira, e a gente pede para a mãe, para ela ficar sentada na maca, né, na maca cirúrgica, para ela ficar sentada e fazer e olhar para baixo, tá? E a gente segura essa gestante enquanto esse procedimento, né, de anestesia está sendo realizado. E aí a equipe vai remover, né, logo após retirar ali, né, o bebê, a equipe vai remover a placenta, vai examinar e o corte será fechado, né, com pontos, sutura. A recuperação da mãe
no parto cesariano é bem mais lenta do que em qualquer outro tipo de parto. Vejam bem, meus amores, no parto natural, o bebê sai, né, fisiologicamente espontâneo, né, de forma espontânea. E o correto é que não se realize o que é a episiotomia. E no parto cesariano ocorre uma incisão cirúrgica rompendo ali, né, 7 camadas de tecido. Então, a recuperação da mãe, consequentemente, vai ser bem mais lenta, né? Tem todo o processo de cicatrização e há o maior risco de infecção materna, né? Devido ao procedimento cirúrgico. Olha aqui. Aqui ele está fazendo a incisão cirúrgica, rompendo várias camadas de tecido até conseguir chegar no bebê, tá? E retira-se o bebê com muito cuidado. E aí eu trouxe algumas diferenças para vocês, né? Parto normal e do parto cirúrgico, né? Da cesariana. O parto normal, a recuperação é rápida, não há dor no pós-parto, a rápida recuperação deixa a mãe mais tranquila e o que possibilita ali, né? Uma amamentação mais leve, né? Uma descida mais rápida do leite. No parto cirúrgico, a recuperação ela é mais lenta, há muita dor no pós-parto, né? Eles administram ali no pós-parto analgésicos bem fortes para tentar amenizar a dor. E a recuperação ela é lenta, atrasa um pouco, né, a lactação. Lactação é a amamentação. Continuando, a cada parto normal, o trabalho de parto ele é mais fácil do que o anterior, né? Como nós vimos, né? As primíparas, né? A primeira gestação, o primeiro filho, o que que acontece? Elas demoram em torno de 15, 16 horas até 18 horas no trabalho de parto em média, né? Claro que a duração do trabalho de parto, vocês precisam entender que ela vai de acordo, né, com o organismo de cada mulher. Então, em média, 18 horas ali no trabalho de parto. As próximas gestações, provavelmente ela vai levar um tempo bem menor, né, para a expulsão do bebê. A alta ela é mais rápida, tá? De 24 horas a 72 horas, mais ou menos. O relaxamento da muscula pélvica não altera em nada o desempenho sexual da mulher. Lógico que a gente sempre aconselha, né, que ela respeite ali, né, o período do puerpério, né, os 40 dias pós-parto. O parto cirúrgico, a cada cesariana, o trabalho de parto, ele é mais complicado do que o anterior. A alta, ela vai demorar mais, principalmente em casos que a mulher apresente sinais e sintomas de infecção. Tá? Qualquer operação cirúrgica pode trazer complicações à saúde e o que pode prejudicar ali, a disposição sexual. Para vocês terem noção, esses tecidos, né, eles são cortados e eles vão cicatrizando um em cima do outro. Em alguns casos, as mulheres precisam fazer depois uma outra cirurgia, né, por vídeo, para poder fazer o descolamento, né, a separação desses tecidos que foram colados juntos. Bom, por hoje é só. E eu vou postar alguns vídeos para vocês de tipos de parto, tá? Para vocês olharem e verem como o processo é lindo. Normal ou cesariano, eu acho todos bem interessantes.